Sejam muito bem-vindos ao canal Marco Encontro, e eu sou o Marco Renes. Muito bem, antes da gente começar e apresentar a nossa convidada da semana, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Gente, é muito importante e muito simples. É só clicar aqui nesse botãozinho e pronto, já estão inscritos. Clica também no sininho para que vocês sejam avisados, que recebam notificações toda vez que tiver um vídeo novo no canal, ok? Muito bem. Ah, sim, não pode deixar de esquecer de deixar o seu like, que é esse dedão para cima, o seu joinha. Pode ser agora, no começo do vídeo mesmo, não tem o menor problema. É muito importante para o canal o seu like. O seu comentário também é importante e compartilhar esse vídeo, fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente tenta fazer com o melhor amor possível, tá bom? Então vamos lá. A minha convidada, a minha entrevistada da semana é uma grande atriz, a atriz Priscila Camargo, que fez grandes trabalhos na televisão brasileira, nas novelas, exemplos como a novela Ciranda de Pedra, Tititi e vários outros trabalhos que ela vai contar pra gente, também no teatro, atuou, grande atriz, ela conta a sua trajetória, ela conta a sua inspiração e ela conta também no decorrer da nossa entrevista um trabalho novo que ela está desenvolvendo e que inclusive a trouxe aqui para Portugal. Ela está no momento aqui em Portugal, de onde ela deu a entrevista aqui para o canal. E ela vai então abrir o seu coração e contar esse trabalho novo que é, gente, muito interessante. Então, olha, vejam até o fim a entrevista, pega lá a sua pipoca, se ajeita no sofá. Depois, aproveita, clica nos outros vídeos do canal e faça uma maratona de Marco um Encontro que você vai gostar. Então, gente, sem mais delongas, hoje, Marco um Encontro com Priscila Camargo. Priscila, muito bem-vinda ao canal Marco Encontro. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer ter você aqui. Eu quero agradecer também a nossa querida amiga em comum, Alcione Mazeu, que nos apresentou e que conseguiu que fosse possível esse encontro aqui. Muito obrigado. Um beijinho, Alcione. Pois também manda um beijo, Alcione. Saudades, obrigada. Muito bem. Então, Priscila, para a gente começar, né, a gente conhecer um pouquinho você, do seu trabalho, eu queria pedir para você contar para a gente quem é a Priscila Camargo, essa grande atriz maravilhosa que todo mundo conhece. Quem é que está por trás dessa grande atriz? Obrigada aí pelos elogios, agradeço muito. Eu estou apenas no caminho, né, desse trabalho nosso que nunca termina, só começa. Eu penso que quando a gente começa a ser atriz, né, talvez em qualquer profissão, mas na nossa, talvez pela coisa do ego e tudo, a gente se acha muito grande, né, quando a gente começa, acha que já está podendo, que já está sabendo um monte de coisas, mas à medida que a gente vai começando, que a gente vai continuando, né, a gente vai percebendo o quanto a profissão é difícil, o quanto ela é sutil. Não estou falando no sentido de permanecer, né, em cena, de ganhar dinheiro, que isso é outra coisa também bastante difícil, mas eu digo assim, no sentido da própria dificuldade da profissão, né? Quanto mais você está em cena, quanto mais você aumenta o seu trabalho, mais você vai percebendo que é muito difícil essa profissão. Bom, mas eu escolhi ela. Eu ia ser ela médica. te escolheu, né, Priscila? Também tem isso. Pois então, eu comecei a minha vida assim, de escolar, pensando em ser médica, que era o que eu queria. Eu achava que médico era uma coisa linda e tudo, ainda acho, né? Mas à medida que as coisas foram caminhando, eu comecei a fazer comerciais já no ginásio, fazia comerciais, eu participava de figurações na TV Tupi, em São Paulo, imagina, né? Mas tudo assim, eu imaginava para ganhar um dinheiro extra e tudo mais, não passava ainda pela minha cabeça. Até que eu tive uma professora de literatura num colégio estadual em São Paulo, Colégio Fernão Dias, e que nesse colégio a professora teatralizava as provas. Então, eu lembro que eu montei o Juca Pirama, que, aliás, desse espetáculo que a gente montou, fazia parte a Beth Savala. Nós duas fomos contemporâneas, né, desse colégio onde nós começamos. E daí a Beth seguiu para um colégio onde já tinha mesmo um curso de teatro, né? E eu continuei pelo caminho de ser médica e tal, e até que o momento que eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, depois de assistir um espetáculo maravilhoso que foi o Grito Parado no Ar.
Então eu falei, não, é isso que eu quero mesmo ser atriz, embora nesse espetáculo o que mais aparece é a dificuldade dos atores em montar um espetáculo de teatro. Você veja que quando né, o germezinho assim do teatro ele pica a gente, ó, não tem jeito. A gente realmente está tocado, né, por essa magia que é o teatro. Então eu aí começo minha carreira em 76, 75 eu fui para o Rio, já decidida a ser atriz e aí começa toda uma trajetória. Comecei primeiro no teatro. Eu estou falando quem sou eu, né? Mas eu estou falando quem sou eu mais na vida profissional, porque eu acho que isso, sei lá, é o que mais interessa as pessoas. E eu vou caminhando junto, né, com essa carreira que é tão, ela te promove o autoconhecimento. Eu acho que se você permitir, né, e às vezes a gente não permite mesmo e vem personagem atrás do outro, vem dificuldade atrás da outra e você vai então começando essa trajetória, eu acho que muito paralela da vida profissional, né, dos personagens que vão se acumulando, que vão entrando na sua vida e da sua própria vida, aonde você vai se deparando com cada personagem e vai descobrindo quem é você. Então eu acho que eu fui me encontrando nesse emaranhado de personagens, tanto da televisão quanto do teatro, né? Mais do teatro, porque o teatro ele proporciona mais experiências, eu diria assim, porque você tem mais tempo de ensaio, você tem mais tempo de, né, de ter dúvidas e questionar e se trabalhar. Então, eu penso que vai acontecendo ao mesmo tempo. O crescimento da gente com a carreira caminhando e os personagens irem se acumulando. Eu achei muito lindo o que você falou com relação a não conseguir, né, separar o que é a Priscila mulher com a Priscila atriz profissional, porque você falou uma coisa muito importante. Existe mesmo essa simbiose, né? E é importante que exista para o desenvolvimento, porque você se preparar para dar lugar da sua personalidade à personalidade de um personagem é você deixar espaço dentro de você para entender, aceitar, conhecer, porque é um personagem que tem vida própria, né, Priscila? Não é você. Tem lá os seus... Você adiciona a esse personagem a experiência, a sua condução, a sua figura, né, o seu olhar, a sua intenção, a sua emoção. Mas ali são duas personalidades coexistindo dentro de um corpo. Então, é muito comum que realmente a vida da atriz pessoal, ela acabe sendo fundida com a vida profissional, né? Essa é uma troca de experiências. Então, eu achei bem bacana o que você falou, bem legal. E você também disse uma coisa que me chamou a atenção, porque os personagens te pegam, né? A carreira, a profissão acaba escolhendo a gente. Porque, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira novela, que foi A Ciranda de Pedra, até conversando com a minha prima aqui em Portugal, que eu estou aqui em Chaves, né, com a Marília, então ela me disse, e aqui a novela Ciranda de Pedra fez muito sucesso, e até hoje as pessoas me chamam de a menina Otávia, né? Imagina, faz só quase 40 anos, né, dessa novela. E aí, então eu disse, eu era muito rebelde, né? Quando eu era adolescente, eu era super rebelde, eu fugi de casa, vamos dizer assim, meu pai dizia, você, no carnaval, né, pode chegar a hora que quiser. Aí eu ia, chegava tarde. Hoje não vai mais porque chegou muito tarde. Não, não vou, vai. Eu fugia de casa, entendeu? Então, quer dizer, eu era muito rebelde, quer dizer, muito livre e muito naquele sentido de justiça, né? Não, combinou comigo que eu posso, agora como não posso? Entendeu? Então, como a Otávia era muito guerreira, né, e muito brigona, e brigava com o pai, e queria botar lá os seus direitos e tudo mais, então ela dizia, então você era muito parecida com a Otávia, né?
Eu disse, eu acho que o personagem acaba pegando a gente. Foi um personagem que eu amei fazer, eu acho que é um dos personagens mais complexos e mais interessantes que eu fiz em televisão. Mas é isso, ou seja, às vezes o personagem tem coisas tuas e que você aproveita, né, para utilizar naquele personagem, mas nem sempre isso acontece. Mas claro que a gente sempre imprime a nossa emoção, o nosso jeito, a nossa maneira de ser, mesmo quando você faz uma vilã, né? Você vai buscar em você coisas que você também tenha daquele personagem, claro, porque todos temos os dois lados, né? Então a gente mesmo quando é vilão você tem que buscar, mas enfim, então eu acho que é isso mesmo, a gente imprime coisas da gente, né? E a gente também leva coisas da gente. Eu me lembro, tem cenas de televisão e mesmo de teatro, que eu me lembro até hoje, assim, das cenas exatamente como era, como é que eu me sentia naquela cena, naquele momento. Então, eu acho que isso é uma grande riqueza, uma bênção, a gente poder ter essa profissão de vivenciar muitas vidas numa vida só. É Isso eu lindo, acho que é incrível. é incrível, é lindo, é uma experiência que deixa marcas em você e que te engrandece como ser humano, né? Porque você consegue vivenciar a dor das outras pessoas. A grande dificuldade da compreensão entre as pessoas é aquela falta de oportunidade de você vivenciar a experiência que a pessoa está passando, né? Aí, às Nossa, vezes, você não alcança qual é a magnitude daquele sofrimento, ou daquela dúvida, ou daquela rebeldia. E quando você tem a oportunidade, através da sua profissão, tão linda, tão inspiradora, que imprime na cabeça das pessoas, né, no imaginário, momentos inesquecíveis. Foi como você falou, a Ciranda de Pedra. Aqui em Portugal, particularmente, há uma grande paixão, devoção pelas novelas brasileiras, justamente por imprimir esse momento que fica eterno. Você vê, como você disse, quase 40 anos e as pessoas não esquecem. Como as não pessoas esquecem, lembram. como lembram. Então, assim, é fantástico. O poder que vocês têm de imprimir isso é lindo, é lindo. Você sabe que eu fiz uma minissérie, essa Sob Pressão. Não sei se chegou, se passou aqui, se vocês chegaram a ver, mas deve estar, né, nesse rol da Globo. Então, onde eu fazia uma mulher que teve câncer de mama. E eu tive até assim uma certa dificuldade em fazer isso no começo, porque eu não tinha ideia que ia aparecer o seio em cena, né? Então não tinha me falado nada, eu fiquei assim um pouco grilada porque não tinha, né? Porque uma coisa é você fazer uma cena, outra coisa é você ter uma cena de nu direta, né? Tem E aí preparação, né? depois exatamente. Aí, conversando com a direção, eu falei, não, vale a pena porque eu acho que é muito bacana. Então, o que aconteceu? Foi moldado, né? Fizeram um molde do busto meu e da pessoa que, infelizmente, tinha o problema, mas que estava bem, né? E a pessoa não tinha um seio, né? E aí, então, o que aparece é o seio que está perfeito, aparece o meu, né? E o outro é moldado da moça que tinha, então, realmente o problema. E aí chegou um amigo me ligar e falou, nossa, Priscila, você teve problema de câncer de mama? Olha como é o Você poder. veja como às vezes o negócio é tão forte, tão sério, entendeu? Que a pessoa fala assim, nossa, eu fiquei assim, tem graça de perguntar para você, porque eu achei que, quer dizer, também muito bem feito, né? Claro, essa montagem, né? Mas eu falei, não, eu acho que vale a pena, porque é uma dor. Então, foi um dia que eu fiquei o dia inteiro gravando isso, e foi assim, uma coisa tão comovente, sabe? E aí estar com a pessoa, e no fim, claro, infelizmente a personagem morre, não é o fim da outra moça, que graças a Deus está bem, tanto que, né, pôde inclusive ganhar um cachê para fazer essa cena, né? Mas assim, você ter essa possibilidade e depois da pessoa morre, teve cena morta, né? Também que é outra coisa louca, eu também nunca tinha tido essa experiência, né? Mas enfim, de cena, né? Claro. Mas enfim, então eu acho que a gente poder vivenciar, né? Toda essa gama assim de dores humanas
acho que é muito bacana, é muito especial Aí mesmo. isso E engrandece, essa, com certeza. e essa série Sob Pressão era muito forte, né? Muito, muito interessante mesmo. Que Foi bom. muito Então, bacana. vou deixar a dica para que se a gente procurar aí nos streamings, né, da Globo, Ah, isso, né, para isso. ver e rever É, momentos bonitos. exatamente. Enfim, Que bacana. era a cena que acontecia, era essa daí. Foi bem É. bacana. Não, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Eu acho que ser atriz, ser ator, ser artista é você desprender, às vezes, da própria vaidade, né? Porque o ator ele não pode ter medo do ridículo, ele não pode ter medo, porque ele precisa entrar na situação da personagem, né? Eu uso, e você agora deu um exemplo fabuloso disso, quer dizer, você foi até muito além de experiências que você nunca tinha passado na vida para viver, para dar vida a uma personagem. Então, eu acho isso de uma grandeza enorme. Você teve, assim, Priscila, ou no início, ou no decorrer da sua carreira, alguém em que você se espelhava, assim, uma fonte de inspiração, que você dizia, poxa, é daí que eu tiro as minhas interpretações, ou o molde, né, que formou essa grande atriz que você é? Você teve alguma inspiração, assim? Olha, eu acho que a gente vai vendo todo mundo, né? Assim, todas as atrizes. Quando eu era adolescente, eu adorava esses filmes preto e branco, né? Esses clássicos americanos. Então, eu me lembro muito, assim, de todas as grandes, desde Greta Garbo, né? Mesmo a Elizabeth Taylor, que era muito mais linda do que considerada boa atriz e tudo mais, né? Sei lá, Katharine Hepburn, todas essas atrizes assim antigas daquela época, eu me lembro que eu não perdi, eu era assim totalmente apaixonada por aquela coisa, aquele aura, né, das atrizes antigas. E aí a gente vai passando, né, para as nossas atrizes maravilhosas, desde da Fernanda, a Marília Pêra, a Tônia Carreiro, né, tantas atrizes nossas assim maravilhosas que você vai vendo e às vezes não é nem assim aquelas que mais famosas que você acha. Todas as atrizes, por exemplo, a Eva Tudor, que era muito diferente, mas que tinha um ritmo, que tinha uma maneira de fazer comédia, não é? Então, quer dizer, todo mundo você vai vendo, você vai olhando e você vai aprendendo, né? A Eva Vilma. A Eva Vilma, nossa, eu vi como ela chorava em cena, sabe? Eu, na Ciranda de Pedra, né? A facilidade com que ela chorava, eu falava, nossa, que interessante, sabe? E aí também aprendi assim um jeito que ao mesmo tempo é uma emoção e que você associa a uma técnica, que aí é para chorar, então é para chorar, entendeu? E aprendi muito isso daí, né? A Lucélia Santos, né, a Norma Bloom, né? Nossa, Então, quer dizer, todo mundo com quem você vai trabalhando, se você for atenta e esperta, você vai aprendendo, entendeu? Mesmo com os homens, né? Porque cada um tem um jeito. Eu me ligo mais nas mulheres, claro, porque é o nosso jeito. Para a Tônia Carreira, eu me lembro que ela falava assim: olha, na televisão sempre em movimento. Entendeu? Sempre em movimento, e eu via que ela fazia isso mesmo, entendeu? Porque, claro, ela já tinha, né, uma certa idade, então ela estava sempre em movimento para ficar sempre linda, sempre maravilhosa. Nunca pegava um ângulo muito feio dela, porque se pegasse o feio, ela já estava logo mudando. Entendeu? Então, tinha cada coisa assim, que era incrível. E você vai olhando, né? Beth Faria, dicas assim, muito que as atrizes vão falando, vão passando para a gente, sabe? Lídia Matos, Renata Fronze, Berta Loran, né, que eu trabalhei no Planeta dos Homens, essas grandes comediantes que sabem tudo de televisão, de comédia, de teatro. Então, assim, eu penso que a gente é uma junção dessas coisas todas que você vai se impregnando, que você vai vendo, que você vai se emocionando. Araci Cardoso, que foi minha grande amiga, né, também, que eu olhava, vejo como é que faz determinada coisa, como olha, como faz, especialmente na televisão, né? Que a gente tem muito que aprender, porque no teatro a gente se mexe muito, você não está prestando atenção
no foco, né, na cara e tudo mais. E então são linguagens diferentes e que você tem que aprender. Então foi muita gente que me inspirou, né? E aí as francesas, Catherine Deneuve, né, Jeanne Moreau, enfim, nossa, né? A, a, agora eu não estou me lembrando de Casablanca, a atriz da Casablanca, que agora me fugiu o nome que eu amo. Me fugiu agora. Mas, enfim, quando um dia eu passei por Casablanca, que eu fui num voo para Casablanca, eu pensava só naquele filme, entendeu? Toca de novo toca de novo, Sam, toca de novo aquela música e tal. Assim, coisas famosas, né? Aquela Cenas cena assim, do famosas. aeroporto, né? É inesquecível, é linda demais. Né? Né, por exemplo, E o Vento Levou, né? Nossa, é um filme assim que até hoje permeia a minha alma, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai se espelhando em muitas e muitas e muitas pessoas mesmo que trilharam o caminho antes da gente, né? E hoje, com certeza, você é fonte de inspiração para muita gente, tenho certeza, porque tem um trabalho Tomara. sólido, tá? Com certeza, você tem um trabalho sólido na TV, no teatro, são exemplos, são grandes espetáculos, são grandes novelas. Você sabe que um dia, falando nisso, um dia eu viajei com o teatro, né? Estava até com uma peça com Carlos Alberto. Então, aí chegamos, uma pessoa foi falar comigo depois no camarim, né? Com uma menininha assim pequena, de uns 5 anos, por aí assim, e ela chamava Priscila, uns 4, 5 anos assim. Aí a mãe falou assim: olha, ela é Priscila por sua causa, viu, filhinha? Viu, filhinha? Ela também é Priscila. A menina gostou. Ela não é Priscila nada. Que bonito. Ela começou a chorar porque ela achou aquilo tão desleal, imagino, né? Eu sou uma Priscilinha e ela é a Priscila desse tamanho e a minha mãe gosta dela. Não, ela não é Priscila nada. Que gracinha. Enfim, Que eu acho que emoção deve ter boa, algumas né? pessoas assim até que colocam o nome, né, assim, inspirada na gente. E às vezes acontecem essas E coisas. que emoção gostosa isso, né? Você encontrar uma criança que tem um nome inspirado em você. Quer dizer, eu acho que é uma emoção diferente. Ou seja, realmente eu estou fazendo um trabalho bom, do bem, que está frutificando, porque inspira coisas boas, né? Porque dar o nome de uma criança é muito importante, né, Priscila? E, Marco, o que eu assim queria acrescentar com você, né? Então, quer dizer, fora a minha carreira de atriz, eu comecei em 96 a contar histórias, né? Quer dizer, eu já contava assim de uma maneira informal e tal, e eu acrescentei a minha carreira de atriz à carreira de contadora de histórias, que eu acho que são duas coisas muito diferentes. Tanto que eu parei de fazer um pouquinho de televisão, porque eu achava que uma coisa podia atrapalhar a outra, então que eram energias assim tão diferentes, e eu queria apresentar um trabalho novo, um trabalho que eu acreditava e tudo mais, e que eu tinha pesquisado e que eu tinha reunido as pessoas, roteirizado e tudo mais, para começar a fazer, que foi boca a boca, antigamente de contar histórias, que eu fiquei assim, o próximo contrato, quando deu 8 anos que eu não fazia televisão, eu falei, nossa, mas faz tempo que eu não faço televisão, e fazia 8 anos. E aí eu comecei a fazer uns movimentos, fiz uma participação na Malhação e tal, até o próximo contrato demorou 11 anos. Então, na verdade, eu fiquei praticamente uma geração sem aparecer na televisão, né? Assim, realmente com um personagem em novela e tudo, foi quando eu voltei com o Tititi, né, na remontagem do Tititi. Então, nesse tempo que eu comecei então a contar histórias, eu viajei muito pelo Brasil, eu vim a Portugal 2 vezes com o Boca a Boca, Antigarte de contar histórias, e depois em 2012 eu estive no Ano do Brasil em Portugal com 2 infantis, que foi Histórias de Medo e o Histórias da Mãe África. Né? Então, e um pouco antes eu tinha estado com o Contos da Terra dos Mil Povos, fiz só 2 apresentações. Então, também Portugal já sentiu assim um pouquinho desse trabalho de contação de histórias que eu faço, porque em 2000 eu fiz uma digressão por 8 cidades, né? Digressão
que no Brasil a gente não sabe o que é, né? Turnê, né? Uma turnê, turnê aqui é uma digressão, né? Uma turnê várias cidades. Foi assim muito bacana. E agora, o que estava acontecendo? Eu vinha para Portugal em maio e junho, estava tudo agendado, várias cidades, aqui bem mais para o norte, né? Uhum. E aí deu essa situação da Covid e eu não pude vir, né? Adiamos, até que conseguimos engrenar algumas coisas online, que foi o que eu fiz. Fiz o espetáculo, então, que estava mais ou menos agendado, que era o Simpla, através do Simpla e do Zoom, né? Foi muito bacana, eu adorei a experiência, eu achei muito legal mesmo, sabia? Porque eu acho que a gente é um outro lado desse problema que a gente está vivendo, é a gente poder abrir novos caminhos, né? Então, esse novo caminho foi fazer o espetáculo através do Zoom e você imaginar que é um pouco como televisão, mas também é teatro, sabe? É um misto entre uma coisa e outra. Foi poder fazer um espetáculo de teatro que eu tive a oportunidade de fazer no próprio teatro, que é essa Casa das Artes de Felgueiras, então é um teatro belíssimo, né? Com iluminação, com som, tudo ensaiei como teatro e fiz considerando que a gente tinha um espaço um pouco mais limitado, que era, vamos dizer assim, a câmera, né, que estaria filmando a gente. Então, eu achei muito bacana, gostei muito dessa experiência. E aí vou começar a fazer várias apresentações em câmaras aqui em Portugal, sabe? Então, em Figueiras mesmo, eu vou fazer dia 11, dia 12, não sei se 17, assim, alguns dias de dezembro, que eu ainda não sei bem certo, uma vai ser ao vivo, né? Dia 11 vai ser ao vivo, e depois, até o dia de Natal, eles querem que eu conte uma história, um conto de Natal. Ai, que delícia. Então, e isso eu vou fazer também em Valpassos, então isso vai ser muito bacana, e eu estou incentivando e quero aí deixar essa dica, né, para as câmaras portuguesas, da gente poder fazer ou através do Facebook, como muitos fazem, né, ao vivo, ou gravado, e aí passa no dia que a eles interessa e tal. E eu acho que é tão bacana a gente poder trazer essas histórias, esses contos de ensinamento, esses contos que trazem valores, que trazem não só valores éticos, né, como também éticos humanos, mas assim, valores para o coração e para a alma, porque a gente vai falar de respeito, de amor, de amizade, vamos dizer assim, daquilo que é importante para você ser feliz, daquilo que você não deve fazer porque é um caminho que vai te levar ao erro. Enfim, eu acho que é tão bacana essas histórias que estão por todas as culturas, né? Hoje eu gravei uma história, né, que fala justamente isso, de justiça, daquilo que é aquilo que é correto, do respeito, da palavra, né? Então eu acho que e aqui em Portugal há muita consideração pelas histórias, pelos contos tradicionais, pela tradição, né? E pelos valores, né, os valores assim humanos de respeito, de a palavra vale aquilo que eu disse, né? Então eu acho que é muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui, especialmente no norte, que eu não conhecia. Meu pai é de Chaves Uhum. e eu nunca tinha subido além do Porto. Ah, E agora eu já estou quase íntima, se bem que é muita cidade. Eu estou muito encantada porque cada cidade é um mundo, né? De monumentos, de coisas antigas, de características diferentes. Nossa, eu fui ver o Douro, né? Para mim, o Douro era assim, acontecia coisas ao lado do rio Douro, né? Meu pai falava, os melhores vinhos são do Douro. E aí eu pensava que era assim, né? As vinhas todas assim ao lado. Não, são encostas, né? E aí tudo trabalhado e cada coisa super acidentado, uma beleza. Eu ainda peguei outono, ainda peguei as folhas de cores diferentes. Olha, foi assim um deslumbre para mim. Sabe? Portugal Então, eu ia andar por muitas cidades, Guimarães, nossa, mas é uma cidade, mas no outro dia eu fui Gerês,
né? Nossa, que linda! Mas olha, uma cidade e Chaves. Chaves, então, é um buquê, assim, sabe? É a Ainda tem cidade do as seu pontes. pai. A cidade do meu pai. A Ponte Romana, já contei uma história falando sobre a Moura Encantada da Ponte Romana de Chaves. Então, já deixo até meu canal para quem quiser Isso, tem um procurar, vai canal lá. agora para você É dizer o no nome. YouTube, é youtube.com, né, barra Priscila Camargo Conta. E aí, então, toda quinta-feira eu posto uma história nova. E agora eu estou na onda das histórias portuguesas. Então, é uma atrás da outra. Eu, inclusive, vou deixar no final da nossa entrevista direitinho o endereço do seu canal. Faço Tá questão bom. de divulgar, porque eu vi coisas lindas, fantásticas. Você tem uma energia, você tem uma doçura para contar a história que envolve a gente fica ali esperando. Eu vi você postar alguns vídeos sobre São Francisco. O que foi que você postou sobre... Não, sobre o clima que eram 3 dias. Algum... Ah, isso. São Martinho, Então, São Martim, Martinho. Essa até foi uma história extra, porque fantástico. aconteceu o dia de São Martinho, né? Então aí eu fiz a homenagem a São Martinho, contei a história dele, que é linda, e aí tem uma lenda que depois de São Martinho são 3 dias de sol, porque estava nublado quando eu contei a história de São Martinho. E aí eu falei, não acredito que vai ter 3 dias de sol nesse tempo de outono, tudo nublado. No dia seguinte fez sol. Aí eu falei, tenho que contar para o pessoal que aqui está sol. Olha, pessoal, como São Martinho diz, como diz a lenda de São Martinho, hoje está sol. Aí no outro dia, pessoal, eu acordei, sol, sol, tem sol hoje. E no terceiro dia eu falei, gente, terceiro dia de São Martinho tem sol. No dia seguinte estava nublado. Depois voltou a fazer um pouquinho de sol, voltou a nublado. Não, mas eu achei incrível isso. E aí eu fiz até essa brincadeira. O que vem antes? A lenda, né? Ou depois da lenda, Clima, né? o tempo obedeceu à lenda, entendeu? Nossa, eu achei muito incrível isso daí. Aí não pude Eu deixar achei de incrível postar. também. Eu achei incrível. E assim, eu acho que a sua dinâmica ela é fantástica, ela é didática, ela é Obrigada, querida. emocionante. É verdade. Eu recomendo muito para que vocês acessem o canal e assistam, porque tem, gente, é uma atriz Olha, super experiente, né? Dando vida a histórias que são coisas fantásticas. então, olha, vamos divulgar. Eu peço mesmo que as pessoas se inscrevam, ativem o sininho. Estou fazendo como todos os YouTubers fazem. Eu Isso, pensei que eu nunca fosse fazer isso, mas estou fazendo. Por quê? A gente quer que mais e mais pessoas assistam o canal, porque essas histórias são lindas, elas vão ficar no coração e na alma das pessoas depois. E eu confesso uma coisa. Você vai poder chegar a um momento em que você está numa situação de dificuldade e te vem uma história. Posso apostar com você, se acontecer isso com você que está me assistindo aí agora, pode escrever para mim, porque é exatamente isso que acontece. A gente, de repente, tá lá num momento assim, e aí te vem aquela história. A mim já me aconteceu muitas vezes, a mim entendeu? também. De você estar lá naquela dificuldade e você se lembra da história e você se acalma. E a história traz uma solução, que é o famoso insight, né? A história te traz uma solução para a sua vida verdadeira. E é para isso que as histórias estão aqui. Vai fazer É essa para ponte. isso que servem as histórias, que elas são um conhecimento que veio de boca em boca na humanidade. Né? Elas são um conhecimento atávico, é um conhecimento que veio, eu imagino, que desde o princípio dos tempos, o homem em roda do fogo, né, começava a contar os perigos, contar histórias. Então, aí sempre tem uma pessoa mais sabida, com mais capacidade, que vira depois o contador de histórias, né? Que traz não só passa aquela mensagem, aquele conhecimento de uma maneira lúdica, de uma maneira mais bacana, como também acaba sendo a memória daquele povo. Então, as histórias, elas também são a memória, porque elas trazem a forma como aquele povo se comporta, né? Como aquele povo conduz o conhecimento e transmite o conhecimento. Então, é muito bacana. E está aí, é um conhecimento da humanidade, né? É um conhecimento que está em todas as culturas. Verdade, verdade. Olha, a gente vai ter que, infelizmente, terminar.
Mas Ah, assim, com aquela vontade de querer mais, porque deve ter histórias fabulosas aí da atriz, da mulher, da contadora de histórias. Eu queria te agradecer muito, Priscila, pelo seu carinho, pela sua paciência. A gente teve uns imagina. probleminhas técnicos e você foi guerreira, Ai, a gente está paciente. aprendendo a lidar com essa tecnologia, né? Obrigado mesmo pelo teu carinho. Alcione, mais uma vez, obrigado por esse encontro tão Obrigada, Alcione. Um beijo. E olha, um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Marco, muito obrigada pelo seu carinho, pelas suas palavras tão carinhosas. E olha, pessoal, se inscreve no meu canal. Priscila, Vamos. né, barra YouTube, Priscila Camargo Conta. Todas as quintas-feiras a gente se encontra. Isso mesmo, querida, muito obrigado. Uma ótima viagem, uma ótima estadia aqui em Portugal. E o canal está à sua Obrigada. disposição, se você quiser divulgar alguma coisa. Eu tenho o maior prazer, porque são histórias e são posturas que vão ficar para sempre. E é isso que o canal tem como objetivo, sabe? Inspirar as pessoas. E você é inspiração pura. Muito Obrigada, querido. Olha, eu vou te mandar os links, então, das cidades que eu vou fazer, para você divulgar, para as pessoas conhecerem outras histórias que não serão as que estão no canal, tá o bom? maior prazer do mundo. Muito Tá obrigado. bom. Um beijo grande para você. Beijo para você e obrigada. Eu que agradeço.